A mensagem de hoje é Provérbios 6:6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Eu vou contar um pouco da minha história, tá? Onde que eu largava currículo, às vezes não. Nesse meio tempo eu estava empreendendo. Vou dar vários exemplos aqui, tá bom? E alguns textos bíblicos, tá bom? Então eu sempre fui aquele jovem que desde 2021 eu sempre gostei de empreender. Então eu largava currículo em alguns lugares e eu esperava que a pessoa me chamasse. Então eu largava um, dois, três. Teve um dia que eu larguei 5 currículos. E eu falei assim, eu vou esperar me chamar. E eu esperava, eu lembro que eu esperava. Nesse meio tempo eu estava tentando empreender na internet. Então eu pensei assim, mas não me chamaram até agora. Eu não vou largar mais currículo. E mesmo assim eu largava currículo, de vez em quando. E eu achava que a oportunidade ia cair do céu para mim. E aí, lendo em Provérbios 6:6, quem sabe você também está vivendo essa mesma fase que a minha, que está vivendo ou que viveu a mesma fase que a minha, um tempo atrás lá. Em Provérbios 6:6 está dizendo assim, ó, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para o seu caminho, os seus caminhos, e você sabe. Então, o preguiçoso, quando ele não quer trabalhar, a gente olha, por exemplo, da cigarra e da formiga, que a cigarra ela cantava e a formiga vai trabalhar, o verão tá chegando, não, o inverno tá chegando. E a cigarra ficava, não, depois eu trabalho, ficava tocando o violão. E aí o inverno chegou, ela não tinha armazenado comida. E aí ela bate lá na porta da, da formiga e a formiga abre, né? Tem algumas histórias que mudam, né? Mas a formiga abre a porta e diz assim, viu, tu não quis trabalhar? Enquanto a gente tava trabalhando, tu tava cantando. Mas claro que o cantar também é um trabalho, né? E aí a formiga fecha a porta e a cigarra sai toda congelada para um canto e morre, né? E aí é uma grande reflexão daqui do Provérbios. E aí quando Salomão ele escreve esse Provérbios, ele tá falando assim, olha, porque se você olha para os seus caminhos, tu não consegue conquistar nada, tu não consegue comprar um sapato, uma roupa. Eu tô dando exemplos aqui, tá, pessoal? E se tu olhar para os seus caminhos e ver que tu não consegue comprar nada, vai e insiste. E aí eu comecei a insistir, depois eu parava, né? Aí depois, pessoal, passou um tempo, eu consegui um trabalho, foi de servente de obra, depois me colocaram como segurança. E ali eu tava ganhando, só que eu acordava, eu tinha que acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, Só que daí eu acordava de manhã, eu fazia um devocional com Deus, fazia ali um exercício, né? Um alongamento, fazia uma meditação e eu ia pro trabalho. Só que pra mim eu fiquei 18 dias nesse trabalho. Eu fiquei acho que quase um mês, não, 18 dias eu acho. E eu não aguentei porque era muito cedo, eu tinha que voltar pra casa, eu tinha que dormir, depois eu tinha que ir pra igreja, né? E aí eu me cansei e eu peguei e larguei esse trabalho. E eu fiquei acho que um mês sem trabalhar. Mas deixa eu ver se nesse mês eu comecei a largar currículo. E nesse meio tempo, eu vim para morar junto com meus primos aqui em Charquadas, né? Aí eu consegui um trabalho de sushi man, né? Demorou uma semana, acho que quase 2 semanas eu consegui. E aí eu já contei aqui no canal que esse trabalho foi meio difícil, né, para mim. Foi muito bom no início, só que era meio cansativo, porque eu ia às 4, tava tudo certinho. Só que eu só tava quase meia-noite, né? Meia-noite, ou às vezes meia-noite e meia. E aí eu tinha que chegar em casa, tomar banho e dormir no outro dia e ir de volta. O legal era que eu tinha um tempo livre. Depois eu consegui de frentista e não deu certo. E atualmente eu tô trabalhando de frentista, né? Então toda a minha jornada aqui, hoje eu atualmente moro sozinho, né? Tô contando aqui a minha história pra vocês. Minha casa tá bem limpa, organizei ela, limpei. Eu que passo o meu café, faço minha comida, limpo, organizo. Mas o que eu quero dizer pra você é que se você não olhar pra sua vida, por mais que hoje eu quero empreender, eu sempre tentei, sabe, ter aquela lógica de empreender. Então meu canal acho que eu criei foi em 2000. Eu não me lembro o ano que eu postei meu primeiro vídeo, acho que foi em 2023. Eu falei sobre a rotina de sono, né? Então era muito ruim naquela época porque eu pedia dinheiro pra minha mãe pra cortar o cabelo, né? E quando eu conseguia,
assim um bico, alguma coisa, eu ia lá, cortava meu cabelo, ajudava alguma coisa em casa. Então, eu acho que eu sempre fui um pessoal que eu nunca fiquei parado assim. Então, se eu não tava agregando assim lá, fazendo dinheiro, porque eu tava largando o currículo de vez em quando, mas eu achava que ia cair do céu. E se eu não tava agregando lá, eu tava ajudando dentro de casa pra minha mãe, ajudando ali, fazendo comida, varrendo, tentando uma renda na internet. Eu lembro que nesse meio tempo eu tava empreendendo, né? Mas é isso, até hoje eu tô empreendendo, né? Não é fácil, vou dizer pra você. Fazendo aqui vídeo pro YouTube. Quero começar a trazer vídeos assim de categoria como esse, então, né? Como esse vídeo aqui. E o que eu tenho uma mensagem que eu tenho que dizer para jovens. Jovens, se você não tá empreendendo, começa a largar currículo em alguns lugares aí. Você sabe onde que eu tô falando. Mercado. Enquanto você vai largando currículo, faz um curso, né? E vai fazendo isso que vai dar certo uma hora. Eu já falei no vídeo que não tem a melhor coisa de você ter a sua casa, morar sozinho, né? E eu já falei aqui como fazer isso. Como fazer isso, como conquistar sua casa, principalmente de aluguel, se você vai começar. Eu já falei no outro vídeo, então vai lá, assiste. Então junta um dinheirinho, vai economizando, como eu falei. Compra essas coisas, depois dá uma entrada numa casa de aluguel mais barata, né? Eu tinha falado no outro vídeo. Assiste lá que tá bem legal. E eu falo pra você, quer ser sábio? Trabalha. Parece que hoje o trabalho se tornou uma coisa tão chata, mas se você quer empreender, trabalha, meu. Pega esse dinheiro e investe em alguma coisa para empreender. Tá conseguindo me compreender? Então não fica parado. Senão, se você não tá agregando valor para sua família vai cobrar isso de você. Ou era cobrado lá atrás. Tá bom? Então isso aqui é um ensinamento para jovens. Seja para jovens, seja para qualquer um, mas principalmente para jovens. Tá bom? Porque a sociedade hoje nos olha e principalmente, eu vou dizer pra você, a família de você tá olhando pra você. Tá bom? Os seus familiares estão olhando pra você. E eles cobram se não estão cobrando. Tá bom? Então, reflita, pensa bem nesse versículo que eu acabei de ler pra você. Provérbios 6:6, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos, você não tá evoluindo e seja sábio. Tá me entendendo? Você já sabe, olha para os caminhos, não tô evoluindo. Vou começar a largar. Pede dinheiro emprestado. Diz que vai fazer um montão de currículo e larga. Tá bom? Aí a sua família vai começar a olhar com valor. E nesse meio tempo, empreende. Tá bom? Aí você tá sendo um jovem muito sábio. Tá bom? E lê a palavra de Deus, que vai te ajudar bastante. Pede instrução. Tá bom? Senhor, seja comigo quando eu largar aquele currículo, que eu venha conseguir essa vaga e vai dar tudo certo. Se você não me conhece, eu me chamo Ismael Martins. Aqui eu trago conteúdo agora de valor. Não que os outros não eram, mas agora eu tô trazendo conteúdo mais aprofundado, contando um pouco da minha história, das minhas experiências para você. Tenho 24 anos, atualmente moro sozinho, trabalho como frentista e atualmente o meu canal no futuro vai dar certo, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo.